caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura do livro do profeta Abacuque. Leremos o livro inteiro, porque ele tem apenas 3 capítulos, ok? Então, vamos à leitura. Abacuque, capítulo 1. O peso que Abacuque, o profeta, viu. Ó Senhor, até quando clamarei, tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, e o julgamento nunca se manifesta, pois perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Vede entre os pagãos e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias, que não creeis quando for contada a vós. Pois eis que levanto os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são horríveis e terríveis. O seu julgamento e a sua dignidade sairão de si mesmos. Os seus cavalos também são mais velozes do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à noite. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte e virão de longe. Voarão como águias que se apressam para comer. Todos eles virão para fazer violência. Os seus rostos avançam com o vento oriental e reunirão os cativos como areia. E zombarão dos reis, e os príncipes serão desprezados por eles. Eles se rirão de todas as fortalezas, pois amontoarão terra e as tomarão. Então a sua mente mudará, e ele passará e ofenderá, imputando este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não merecemos, ó Senhor, o puseste para o julgamento, e tu, ó Deus poderoso, o estabeleceste para a correção. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e não podes contemplar a iniquidade. Por que olhas para os que procedem traiçoeiramente e seguras a tua língua quando o perverso devora o homem, que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? Eles levantam a todos com anzol e apanham-nos com a sua rede e os ajuntam na sua varredura. Por isso regozijam e se alegram. Por isso eles sacrificarão a sua rede e queimarão incenso à sua varredura, porque através delas a sua porção é gorda e a sua carne é abundante. Porventura esvaziarão a sua rede e não pouparão de matar continuamente as nações? Abacuque capítulo 2. Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre. Vigiarei para ver o que ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e faça-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Além disso, por transgredir com o vinho, ele é um homem orgulhoso e não permanece em casa. Alarga o seu desejo com o inferno e é como a morte, que não se farta.
mas ajunta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão todos estes uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que aumenta o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Porventura não se levantarão de repente os teus credores, e tu não despertarás os que te farão tremer, e não lhes servirás de despojo? Por ter arruinado muitas nações, todos os demais povos arruinarão a ti por causa do sangue dos homens e pela violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Ai daquele que cobiçar uma cobiça avarenta para sua casa, para que ele possa estabelecer seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Tens consultado vergonha para tua casa, exterminando a muitos povos, e tens pecado contra tua alma, pois a pedra clamará da parede e a trave do madeiramento lhe responderá. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece uma cidade por meio da iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e que as nações se cansem por pura vaidade? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu vizinho, que entrega a tua garrafa a ele e lhe embebeda, para lhe contemplar a nudez. Serás cheio de vergonha em lugar de glória. Bebe tu também, e que o teu prepúcio seja descoberto. O cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e vômito vergonhoso estará sobre a tua glória. Pois a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a ruína das feras que o fizeram ter medo. Por causa do sangue dos homens e pela violência feita à terra, à cidade e a todos os que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura depois que o artífice a esculpiu? Ela é a imagem de fundição e ensina mentiras. Para quem a formou, confie na sua obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: levanta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, e não há fôlego de forma alguma dentro dela. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Abacuque capítulo 3. Oração de Abacuque o profeta sobre Sigionote. Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Depois veio de Temã e o santo do monte de Parã, Selá. Sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Ele tinha raios saindo de sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam aos seus pés. Ele parou e mediu a terra, contemplou e separou as nações, e os montes perpétuos foram espalhados. As colinas eternas se curvaram, seus caminhos são eternos. Eu vi as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Midian tremiam. O Senhor estava descontente com os rios? A tua ira era contra os ribeiros? A tua indignação era contra o mar?
visto que andas montado sobre os teus cavalos e nas tuas carruagens de salvação? O teu arco se fez completamente descoberto, de acordo com os juramentos das tribos, até mesmo tua palavra, Selá. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. O abismo proferiu sua voz e levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas habitações. À luz das suas flechas andaram e ao resplendor da tua lança reluzente. Marchaste pela terra com indignação, trilhaste os pagãos com ira. Tu saíste para a salvação do teu povo, até mesmo para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do perverso, descobrindo a fundação até o pescoço. Selá. Tu atravessaste com as suas lanças a cabeça das suas vilas. Eles saíram como um vendaval para me espalhar. A sua alegria era como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu marchaste pelo mar com os teus cavalos, pela multidão de grandes águas. Quando o vi, a minha barriga tremeu. Meus lábios se estremeceram à sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descansarei no dia da tribulação, quando ele subir contra o povo e invadi-los com suas tropas. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre os meus lugares altos. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Amém? Então vemos o profeta Abacuque fazendo digamos assim, relatando ao Senhor toda a aflição dele com o que ele via na cidade. Como se nós hoje, né, como nós fazemos mesmo, Senhor, olha a injustiça que está acontecendo, né? Senhor, olha as coisas que está acontecendo. Senhor, olha aqueles que o Senhor levantou como, né, como dirigentes de determinadas coisas, de determinados espaços, administradores de lugares, enfim. Senhor, olha a violência, olha a injustiça, olha tudo. Então, Abacuque vem falando ao Senhor, né? Senhor, até quando o Senhor vai olhar essa violência que está acontecendo, olhar tudo isso que está se passando aqui conosco e o Senhor não vai fazer nada, né? Então, no capítulo 1, Abacuque vem e pergunta ao Senhor: Senhor, até quando nós vamos ver essas iniquidades, essas transgressões que abalam, afligem a nossa alma? E aí no capítulo 3, Abacuque já é outro Abacuque, ele já vem para fazer a sua oração ao Senhor, ele diz que ele já temeu, e ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Por favor, Pai, mesmo na tua ira, lembra-te da misericórdia, porque o Senhor é Deus de misericórdia. E ele descreve, né, como o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. E ele termina esse terceiro capítulo aqui com a frase que nós
muitas vezes nós louvamos, né? Hoje mesmo nós louvamos isso, ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, né? Tem um louvor maravilhoso acerca disso, porque ainda que tudo isso não esteja acontecendo aos nossos olhos físicos, terrenos, ainda assim o Senhor está no controle. E Abacuque vem e termina dizendo: ainda assim eu vou me regozijar no Senhor. Isso é uma fé irracional? Não, é a fé racional cristã, porque a fé racional ela sabe em quem confia. Então a fé racional sabe que, apesar de tudo que vemos, da violência, da injustiça, da corrupção, ainda assim nós sabemos que Deus está no controle e que Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que tem misericórdia do seu povo, é um Deus que zela pelo seu povo, Ele zela por tudo aquilo, Ele zela pela sua palavra. Então Abacuque vem e diz: Senhor, ainda que tudo isso esteja realmente acontecendo aos nossos olhos, na nossa carne aqui na terra, ainda que eu fique sem a comida, porque ele diz aqui, ó, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, que eu não possa nem beber aí o meu suco, né? Me regozijar no fruto do meu trabalho, no fruto daquilo que o Senhor me dá através da terra, ainda que eu não possa desfrutar da doçura de um figo no pé, ainda assim, Senhor, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, vou exaltar o seu nome, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é a minha força. E ele declara: eu sei que o Senhor fará os meus pés como o das corças e me fará andar sobre os lugares altos. Tá acontecendo tudo isso aqui, mas em Deus e no nosso caso, né? Na aliança, na nova aliança, mas eu em Cristo estou nos lugares altos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor nos salvou e nos ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus, e hoje nós vivemos nos lugares celestiais. Então, ainda que estejam acontecendo tribulações, o nosso Deus, ele é maravilhoso e nós devemos nos alegrar com uma fé racional que sabe em quem crê. Sabe que aquele que nós depositamos a nossa confiança não falha. Ele não falha e é nele que depositamos a nossa confiança. Amém? Então vamos orar a esse Deus em quem nós depositamos a nossa confiança, de quem a gente conhece, né? De quem a gente sabe que vem o poder para resolver todas as situações, aquele que está nos ouvindo, que nos vê e que tem a resposta, e ela vem do alto. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado pelo dia maravilhoso, um dia maravilhoso da tua presença, da tua unção, Senhor, um dia maravilhoso de comunhão que só o Senhor pode proporcionar, porque nós somos um em ti, Pai, é o corpo de Cristo e só esse ajuntamento daqueles que são do Senhor pode proporcionar um prazer tão maravilhoso quanto nós sentimos hoje e sentimos muitas vezes, porque é a tua vontade que nós estejamos em comunhão. Então eu te louvo, te agradeço, Pai querido, Pai amado, por tão grandes maravilhas, por momentos tão preciosos que o Senhor concede ao teu povo, Pai. Muito obrigada, Senhor.
Obrigada por confortar o nosso coração também, Pai, acerca de muitas coisas que vêm e nos angustiam e nos traz a sensação de impotência, nos traz a sensação de que esse túnel não tem fim, não tem luz no fim do túnel. E o Senhor vem com esta palavra maravilhosa do profeta Abacuque, que sabe quem é o Senhor. E nós também sabemos, Pai. O grande e poderoso Deus que vê todas as coisas, que sabe de tudo o que está se passando e que tem a solução, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor vê, que o Senhor é justiça, que o Senhor é Deus de misericórdia e que o Senhor não vai deixar o seu povo sofrendo, passando perseguição. Eu sei, Pai, que o Senhor não vai permitir que aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, esses serão guardados debaixo das tuas asas, num aprisco seguro, neste aprisco onde nós temos alimento, água fresca, lugar para dormir, livres do lobo que está ao derredor, das feras. Esse é o lugar que o Senhor tem para aqueles que buscam, se refugiam no Senhor. As ovelhas que vão, que ficam no seu aprisco, que permanecem neste lugar, este lugar maravilhoso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, te louvo, te agradeço mais uma vez. É gratidão, gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, eu tenho um recado para você. Nós estamos a 6 livros, 6 vídeos do final da leitura bíblica. E eu tenho comigo no meu coração de que eu não gostaria de parar essas leituras. Claro que nós vamos esperar alguns dias, né? Mas eu gostaria de dar continuidade. Então, nós estamos conversando aqui entre nós para sabermos para onde nós vamos, que direção agora o Senhor quer nos ensinar, ok? Então, nós temos algumas ideias de leitura e de estudo, talvez. Então, eu gostaria que você estivesse aí orando, né? Para que o Senhor nos mostre para onde vamos agora, Senhor. Qual é a direção, tá bom? Inclusive, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui que nós vamos analisar, tá bom? Mas nós não gostaríamos de parar, porque eu sei que o Senhor fez, faz e fará grandes coisas, porque a palavra do Senhor, ela é viva, então ela vem e traz avivamento, ela traz força, energia, ânimo, direção e ela faz com que nós tenhamos uma mente mais, ela abre a nossa visão. Então, nós não gostaríamos de parar, tá bom? Bom, era isso. Até o sexto livro, né? O sexto vídeo, né? Nós estaremos aí decidindo o que nós vamos, que direção que nós vamos tomar, né? Vamos aguardar aí no Senhor, tá bom? Então, eu te vejo no próximo vídeo com o livro do profeta Sofonias. Fique na paz, até mais.